Minha mãe nem parou o movimento da faca quando disse aquilo. A família da sua irmã sempre vai vir primeiro. Você sempre será a última. Meu pai apenas assentiu, como se fosse sobre o clima, não uma sentença. Eu não discuti. Só respondi, bom saber. Foi naquele momento que parei de esperar um lugar à mesa deles. Recolhi meu dinheiro, meu tempo, meus planos. Vida separada, futuro separado. E justamente quando o silêncio entre nós finalmente parecia limpo, a emergência familiar atingiu eles com uma força que ninguém esperava. Eles vieram até a minha porta juntos, achando que eu abriria. Mas eu cresci numa casa onde as paredes carregavam um sistema silencioso de hierarquia. Dava para ouvir nos passos como mudavam dependendo de quem entrava ou no jeito que as conversas aumentavam quando a Laia chegava e diminuíam quando era eu quem aparecia. Ninguém dizia isso diretamente. Não precisava. A hierarquia vivia nas pequenas coisas. Quando Laia fez 16 anos, a entrada da garagem brilhava. Meus pais tinham estacionado um carro novo sob o poste de luz, a pintura refletindo cada brilho. Eles estavam ali, esperando com uma câmera. Eu observei da janela do andar de cima enquanto entregavam a ela as chaves, a voz da minha mãe afiada de orgulho. Seu futuro vale o investimento, ela disse. 6 meses depois, no meu aniversário de 16 anos, a luz da cozinha zumbia sobre um bolo pequeno. Sem velas, sem surpresa lá fora, só meu pai deslizando um cartão simples sobre o balcão. Estamos orgulhosos de você, dizia em letras impressas. Eu sorri mesmo assim. Eu conhecia o roteiro. Laia recebia os holofotes. Eu recebia o aceno discreto. A faculdade seguiu o mesmo padrão. Laia ganhou cheques para a matrícula, para os livros, para o apartamento perto do campus. Eu ganhei uma palestra sobre responsabilidade e a satisfação de conquistar meu próprio caminho. Você é independente, minha mãe disse, como se fosse um defeito que eu tivesse escolhido. Você se vira bem. Então eu me virei. Reabastecia prateleiras de manhã bem cedo, escrevia código em pequenos projetos freelance à noite e guardava cada dólar para a community college. No meu último turno no supermercado antes do semestre de outono, lembro de olhar para a geladeira da sala de descanso. Alguém tinha colado uma foto das férias da família ali. Praia, guarda-sóis, braços jogados sobre ombros. Me tocou que a Laia tinha álbuns inteiros cheios desses momentos. Eu não tinha uma única foto de família depois dos 13 anos em que eu não estivesse encostada na beirada do enquadramento. O dia da minha formatura no curso técnico chegou e passou. Meus pais estavam fora da cidade naquele fim de semana, ocupados com o chá de bebê da Laia. Atravessei o palco sozinha, meu nome ecoando num salão cheio de desconhecidos. Depois, liguei para casa. Minha mãe atendeu entre um compromisso e outro. Que maravilha, querida, ela disse. Mas as contrações da Laia tinham começado cedo e ela estava ajudando a organizar a mala do hospital. Te ligo depois. Ela não ligou. Quando me transferi para uma universidade de 4 anos com uma bolsa parcial, eles chamaram de uma conquista bonitinha. Já o casamento da Laia foi o evento da década. Meus pais atravessavam o salão da recepção como se tivessem construído tudo com as próprias mãos. Eu fiquei perto do bar enquanto parentes comentavam como eu era sortuda por ter uma irmã com uma vida tão perfeita, como se o brilho dela de alguma forma refletisse em mim. Não refletia. Não de verdade. Quando me formei em engenharia, depois de tantas noites intermináveis, depois de tantas vezes escolher sobreviver em vez de dormir, esperei para ver se alguém notaria. Minha mãe me parabenizou enquanto servia suco para o filho pequeno da Ila. Meu pai perguntou se eu já tinha alguma perspectiva de emprego, enquanto Noah falava alto sobre refinanciar a casa deles. Ninguém perguntou como eu consegui tudo aquilo sozinha. Ninguém perguntou o que eu queria a seguir. Nessa altura, eu já tinha aprendido a não esperar que alguém abrisse espaço para mim. Eu mesma carvei o meu pequeno no começo, alguns investimentos, orçamento rígido, um apartamento silencioso com luz fraca pela manhã. Meu nome não estava na parede de fotos da família, mas finalmente estava no meu próprio contrato de aluguel, nos meus próprios planos, no meu próprio futuro. Olhando para trás, vejo o padrão com clareza. Cada celebração, cada crise, cada estação Laia no centro e eu na órbita.
Em algum ponto entre as chaves de carro que nunca recebi e o bolo que apaguei sozinha, aprendi qual era o meu lugar naquela família. A mensagem chegou tarde, numa quarta-feira. Uma mensagem curta da minha mãe, reunião de família domingo. Importante, sem contexto, sem perguntar se eu estava livre. Parecia um compromisso, não um convite. Quando entrei na sala naquele fim de semana, o ar estava denso, cheio de um pânico silencioso. Papéis espalhados pela mesa de centro. Pagamentos atrasados. Avisos, extratos impressos com trechos marcados em amarelo. Laia sentada rígida, mãos entrelaçadas. Noah evitava olhar para mim. Meus pais haviam puxado as duas poltronas para frente, como se estivessem se posicionando à frente de uma negociação. Minha mãe não perdeu tempo. Temos uma situação, disse. Sua irmã e Noah estão enfrentando algumas dificuldades financeiras. Dificuldades era pouco. A hipoteca estava meses atrasada. A mensalidade da escola da criança não tinha sido paga. Um problema legal que minha mãe passou por cima rapidamente tinha deixado Noah impossibilitado de trabalhar por enquanto. Cada número naqueles papéis apontava na mesma direção: colapso. Meu pai suspirou, batendo a mão na pilha de contas. Fizemos as contas. Sua mãe e eu podemos cobrir uma parte, mas não tudo. A Laia precisa de ajuda imediata. Eu esperei. Não falei nada. Não me mexi. Queria ver quanto tempo levaria. Não levou tempo nenhum. Minha mãe se inclinou para a frente. Esperamos que você cubra o resto. Você é solteira. Você tem um emprego estável e não carrega as mesmas despesas. Faz sentido. Lá estava a velha verdade dita sem disfarce. Laia primeiro, eu por último. Sempre. Ninguém perguntou se eu podia pagar. Ninguém perguntou se eu já carregava meus próprios pesos. Ninguém perguntou nada. Eles simplesmente presumiram. Meu pai deslizou uma lista impressa pela mesa. Isto é o que precisamos que você cubra imediatamente. Atraso da hipoteca, mensalidade da escola, honorários jurídicos, estimativas mensais destacadas em amarelo. Esperado. Destinado. Meu. Corenza, a gente realmente precisa de você? Laia sussurrou. Como se precisar fosse uma moeda que eu lhes devia. A sala ficou borrada nas bordas, o relógio marcando o tempo, o zumbido leve da geladeira, o peso de anos pressionando o mesmo machucado. Eu não discuti. Eu não expliquei. Só olhei para os números, depois para eles, e deixei o silêncio se acomodar. Eles esperavam que eu pagasse. Eu só disse: vou precisar de 24 horas. A estrada de volta para casa estava estranhamente silenciosa. Sem música, sem podcasts, apenas o ronco baixo do meu carro velho e o eco da voz da minha mãe retornando com total clareza. Você é sempre a última. Foi dito casualmente, jogado sobre a mesa de jantar como um guardanapo. Mas sempre esteve vivo nas paredes da nossa casa, no padrão de cada escolha que eles fizeram. Agora, eles queriam que eu esquecesse tudo isso porque precisavam de algo. Estacionei, tranquei a porta atrás de mim e fiquei ali, no silêncio do meu apartamento. Limpo, simples, um lugar construído pelas minhas próprias mãos, com meu próprio dinheiro, minhas próprias escolhas. Por anos, carreguei as expectativas deles, acomodando tudo em silêncio porque resistir sempre pareceu inútil. Mas o silêncio agora era diferente, carregado, nítido. Abri meu laptop. Primeiro, contas, corrente, poupança, investimentos. Os números não me surpreenderam. Eu os conhecia de cor, como algumas pessoas sabem aniversários. Anos de gastos controlados, orçamentos rígidos, depósitos automáticos em fundos de longo prazo. Eu vivia como alguém que sempre esperou ser esquecida pelo mundo. E essa disciplina construiu uma base que ninguém na minha família sabia que existia. Meus dedos se moviam firmes. Separei tudo. Novas pastas, novos rótulos, pessoal, privado, seguro. Depois abri extratos meses, depois anos, depois o arquivo inteiro. Arrastei tudo para uma pasta nova na área de trabalho. Nomeei, independente. Parecia certo. Do outro lado da sala, Ava colocou uma sacola de comida sobre a mesa.
Ela não falou. Não perguntou nada. Só me observou do jeito que sempre fez, quieta, sem pressupor nada. Quando finalmente atravessou a sala, colocou a mão no encosto da minha cadeira. Você não está escolhendo contra eles, ela disse. Você está escolhendo por você. Eu não respondi, mas as palavras se acomodaram na minha coluna como um realinhamento. Abri uma planilha, colunas, fórmulas, projeções. Mapeei exatamente o que eles tinham pedido. Atraso da hipoteca, mensalidade escolar, honorários jurídicos, excedente mensal estimado. Números não mentem. E esses números não eram um pedido. Eram uma reestruturação da minha vida para salvar a de outra pessoa. Por anos, eles disfarçaram isso de amor, responsabilidade, dever de família. Mas eu vinha pagando preço cheio por um lugar onde nunca me deixaram sentar. O cursor piscava. Adicionei outra coluna, termos. Se eu ajudasse, eu nem tinha certeza de que ajudaria, não seria da forma que eles esperavam. Não seria caridade. Não seria sacrifício. Não seria o velho ciclo onde a dor era o preço da permanência. Escrevi a estrutura devagar. Um empréstimo com juros. Um plano de reembolso de 5 anos. Aconselhamento financeiro obrigatório. Terapia familiar obrigatória. Reconhecimento por escrito do favoritismo que vivi por quase 3 décadas. Uma nova estrutura para qualquer pedido futuro. Por escrito, com propostas claras, limites definidos, sem culpa. Cada condição era limpa, neutra, administrativa. Nada vingativo. Tudo justo. Imprimi o rascunho e deixei ao lado. Depois fui para a próxima camada do plano, limites. Rolei os aplicativos do banco e removi todo o pagamento automático ligado a despesas da família. Contribuições antigas de feriados, compras divididas para os filhos da Laia. Uma assinatura de streaming que meus pais nunca me reembolsaram. Coisas pequenas, mas simbólicas. Vazamentos silenciosos que eu tinha permitido por anos. Delete. 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 Cada tela de confirmação parecia tirar uma pedra do meu peito. Fui ao meu e-mail, escrevi uma mensagem curta e salvei como rascunho. Se as coisas escalassem, eu a enviaria sem hesitar. Simples, firme. Não assumirei responsabilidade por decisões que não foram minhas. Meu apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido suave do aquecedor ligando. Ava estava agora no sofá, pernas dobradas sob o corpo, me observando sem interromper. Não havia pena nos olhos dela, apenas reconhecimento. Você passou a vida inteira aprendendo a respiração, ela disse com suavidade. Hoje é a primeira vez que eu te vejo expirar. Talvez ela estivesse certa. Meus ombros pareciam mais baixos, minha mandíbula relaxada. Voltei à mesa, reuni as páginas impressas em uma pilha organizada e as coloquei dentro de uma pasta simples. Sem rótulos dramáticos, sem marcas, apenas ordem. Imaginei a cena do dia seguinte, meus pais inclinados para a frente, Laia torcendo as mãos, Noah ensaiando justificativas. Todos acreditando que minhas 24 horas tinham sido gastas encontrando um jeito indolor de entregar tudo o que eles queriam. Eles não faziam ideia de que aquele silêncio não era submissão. Era preparação. Fechei a pasta. Eu não estava com raiva. Não mais. Raiva exige esperança, a esperança de que alguém vá te ver, te escolher, te tratar diferente. Eu não esperava mais nada disso. Eu só queria verdade, estrutura e uma vida que finalmente fosse minha. A voz da Ava suavizou. E amanhã? O que acontece? Deslizei a pasta para dentro da minha bolsa. Eu digo a eles que eu não conserto mais o que eles quebram. Eles já estavam sentados quando cheguei. Mesma sala de estar, mesmas poltronas puxadas para frente. Mesma pilha de contas espalhadas pela mesa, como um altar erguido para a urgência. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não carregava a culpa. Eu carregava uma pasta. Ava caminhou ao meu lado, silenciosa, firme. Sentou perto da janela. Ela não estava ali para discutir. Estava ali para testemunhar. Minha mãe entrelaçou as mãos. Que bom que você veio. Podemos resolver tudo agora. Meu pai soltou o ar, aliviado.
Sabíamos que você ia nos ajudar. Corenza. Laia esboçou um sorriso trêmulo. A gente realmente aprecia isso. Eles estavam me agradecendo por uma decisão que eu ainda não tinha tomado. Sentei-me, coloquei a pasta sobre a mesa e abri a capa. Extratos bancários, resumos de investimentos, aplicações de aposentadoria, portfólios de data-alvo, acordos de stock options, tudo organizado com precisão. A sala mudou. Minha mãe inclinou-se primeiro, os olhos estreitando. O quê? O que é tudo isso? Empurrei uma das páginas para ela. Contexto. Meu pai pegou outra, lendo os números. O som do papel era a única coisa que se ouvia. Ele congelou na metade. Não era apenas o saldo. Era a realização rápida, cortante de que eles não sabiam nada sobre a minha vida. Cada suposição, cada ideia sobre quem eu era, desmoronou entre os dedos dele. A voz da minha mãe ficou fina. Por que você nunca nos contou que estava fazendo tudo isso? Vocês nunca perguntaram, respondi. O silêncio caiu, limpo, absoluto. Tirei o próximo documento, os termos do empréstimo. Noah se inclinou, sobrancelha franzida. Isto é um contrato? Assenti. Se quiserem ajuda financeira, não será um sacrifício cego. Será estrutura. Minha mãe recuou. Estrutura? Para a família? Para adultos, corrigi. Meu pai percorreu a página com os olhos. 5 anos de pagamento, juros, parcelas mensais, aconselhamento financeiro. A voz dele falhou nas últimas palavras. É padrão, eu disse. Se eu for ajudar, é para ensinar vocês a não precisarem mais de mim. Laia me encarou, os olhos grandes, feridos. Você está fazendo a gente assinar alguma coisa. Somos sua família. Vocês me tornaram responsável pelas decisões de vocês, respondi com calma. Isso impede que aconteça de novo. Noah respirou fundo, rígido. Isso, parece justo. Eu o interrompi. Parece justo. Ele ficou em silêncio. Continuei, e tem mais. Virei-me para meus pais. Vocês vão fazer terapia não para culpar ninguém, mas para entender o sistema em que todos nós vivemos até agora. Minha mãe ficou rígida. Nós não somos disfuncionais. Você me disse que eu era sempre a última, lembrei calmamente. Aquilo era disfunção falando. Ela desviou o olhar, e eu acrescentei, haverá reconhecimento público. No próximo encontro de família, vocês vão falar sobre o favoritismo, o desequilíbrio, a história de expectativas colocadas só em mim. Meu pai balançou a cabeça. Isso é humilhante. É honesto, respondi. Humilhação só acontece quando a verdade é pesada demais para carregar. A sala pareceu se fechar ao nosso redor, todos encolhidos nas cadeiras. Por fim, empurrei o último documento para eles. Isto é o que vocês pediram de mim. Pagamento atrasado da hipoteca, mensalidade escolar, honorários legais. Esses são os números de vocês. Este é o custo das escolhas que fizeram. O termo estava ali, claro, neutro, sem emoção. Minha mãe sussurrou, você realmente não vai ajudar a menos que concordemos com isso? Encarei-a, eu disse o bom saber no dia de ação de graças. E eu quis dizer. Quando eu finalmente entendi meu lugar naquela família, parei de ocupar o espaço que tinham reservado para mim. Se ali eu era sempre a última, então eu precisava ser a primeira na minha própria vida. Ninguém disse nada. Peguei mais uma vez a pasta e coloquei uma caneta sobre o contrato. Ela rolou levemente antes de parar. Vocês têm 24 horas, eu disse. O mesmo tempo que me deram. Meu pai engoliu seco. E se dissermos não? Eu me levantei, pegando minha bolsa. Ava se levantou ao meu lado. Então respondi, vocês lidam com as próprias emergências, do mesmo jeito que eu aprendi a lidar com as minhas. Caminhei até a porta. Atrás de mim, a sala permaneceu congelada. 6 meses se passaram antes de eu entrar naquela casa novamente. Não por causa de uma crise, nem por uma exigência, mas para uma sessão de terapia familiar marcada a última. As mudanças não aconteceram da noite para o dia, mas aconteceram. Laia e Noah assinaram os termos.
Cada parcela do empréstimo chegava no mesmo dia todo mês, transferida sem desculpas. A consultoria financeira mudou a maneira como eles se moviam pelo mundo. Seus gastos ficaram mais silenciosos. Suas decisões, mais cuidadosas. Eles já não falavam como se suas necessidades fossem gravidade, obrigando todos a orbitar. Meus pais mudaram também, embora devagar, como terra descongelando. Na terapia, a doutora Miriam os guiou até palavras que passaram anos evitando padrões, desequilíbrio, expectativas, verdades ditas sem desviar o olhar. Minha mãe chorou na primeira vez que disse: "Nós não te enxergamos." Meu pai chorou na primeira vez que acreditou nela. E eu já não estava mais com raiva. Já não esperava nada. Minha vida tinha se ampliado. Eu me mudará para um apartamento mais claro na cidade, com janelas altas, onde as manhãs pareciam um começo e não uma negociação. Minha mesa tinha apenas o que importava: meu laptop, uma caneca e uma pequena planta que Ava comprou porque, segundo ela, todo novo capítulo precisava de algo vivo. Passávamos domingos tranquilos explorando bairros, parando para tomar café, falando sobre o futuro sem medi-los pelas necessidades de outras pessoas. Ela nunca me pediu para diminuir. Eu nunca esperei que ela me resgatasse. Nos encontramos no meio, duas pessoas construindo algo sem fantasmas puxando as bordas. Nas noites quietas, eu cozinhava enquanto ela lia no sofá. Às vezes, ela levantava os olhos e dizia: "Você parece mais leve." E eu percebia que era verdade. Meus ombros já não se curvavam para dentro. Minhas mãos já não se fechavam em torno de expectativas invisíveis. O silêncio não parecia mais castigo. Era ar. Os extratos de Laia e Noah estavam guardados em uma gaveta, organizados, mas sem peso emocional. Provas de que a justiça podia existir onde antes havia caos. Antes de sairmos da última sessão, a doutora Miriam disse com gentileza: "Esta é uma família aprendendo a caminhar de um jeito diferente, e foi você quem mudou o chão sob os pés deles." No caminho de volta, as luzes da noite se estendiam pela estrada. Meu apartamento me esperava quieto, acolhedor, meu. Pela primeira vez na vida, nada parecia emprestado. Coloquei minhas chaves sobre a mesa, o metal suave contra a madeira. Nada como o conjunto brilhante que minha irmã um dia segurou na garagem. Aquele ali era silencioso, conquistado, escolhido. A janela estava aberta o suficiente para o ar da noite atravessar o cômodo, constante e fresco. Ava estava na cozinha, cantarolando baixinho o tipo de som que não exigia nada de mim. Famílias nem sempre mudam porque querem. Às vezes mudam porque alguém para de carregar o peso por elas. Eu acredito quando disseram que eu era sempre a última. Foi aí que eu parei de ficar no